Eu vi pelo seu perfil que você é uma pessoa bastante jovem, então não se agaste comigo pelo fato de eu me dirigir a você em tom meio professoral. Na verdade, outros já fizeram isso comigo e me beneficiou bastante. Inclusive, quando eu fui estudar fora, eu fui atrás de um orientador, considerado um dos maiores estudiosos de Platão na atualidade, e eu me lembro de, durante uma aula, eu ter feito um comentário crítico a Platão. Olha, Maurício, aqui parece haver um problema sério com relação ao que Platão está dizendo. Ele parece ter se esquecido do que disse 3 páginas atrás. Ele disse assim: Denis, quando nós estamos lidando com pessoas de uma certa estatura intelectual, especialmente, e vamos promover uma interpretação da obra dessas pessoas, do pensamento dessas pessoas, a primeira coisa que nós temos que fazer é deixar de lado as nossas paixões, os nossos sentimentos e promover, tanto quanto possível, uma leitura objetiva daquilo que está diante de nós. E foi uma primeira lição que eu aprendi com Maurício Migliori, que é a seguinte: o fato de eu sentir alguma coisa não faz com que eu tenha razão a respeito daquela coisa. Ah, isso me ofende, isso me parece assim. Ah, para mim isso é assim. Ok. Você sente isso, você acha isso, e você pode estar profundamente errado a respeito. E o fato de você sentir não dá legitimidade à sua crítica. Então, nesse caso específico, você pode até dizer: puxa, ler Ayn Rand machuca a minha fé, me toca de maneira dolorosa nas minhas crenças, naquilo que é importante para mim. Ok, mas nunca foi dito, antes pelo contrário, que filosofia seja um tipo de conhecimento concebido para celebrar expectativas individuais. Muito pelo contrário, a filosofia é isso que ela existe. Se fosse simplesmente para celebrar expectativas individuais, celebrar crenças misteriosas, para isso você tem elementos da religião, você tem os dogmas que constantemente nos colocam em situação de franco desconforto, de incômodo, né? De certas coisas incomodando a alma, incomodando o pensamento, e os dogmas atemporais da teologia e das suas derivações. Então aí você vai buscar conforto. Filosofia não existe para te confortar. Filosofia existe para especular, para que a gente especule a respeito da realidade, da nossa existência, das nossas condições de conhecimento, daquilo que nos cerca, independentemente daquilo que nós achamos ou naquilo em que acreditamos. Você me escreve assim: Rand ataca desesperadamente a fé. Eu vou te dizer uma coisa: seja pelas entrevistas da Rand que estão aí disponíveis para todo mundo assistir, seja pelos livros que ela escreveu, pelos artigos que ela publicou, se existe uma coisa que você não vai encontrar traço na filosofia randiana, é desespero. Rand é absolutamente centrada na sua crítica. E não se trata de crítica sem nenhuma razão de ser. A crítica que a Rand promove a respeito de uma certa concepção mística religiosa da realidade é o verdadeiro centro nevrálgico do objetivismo. É um convite ao homem a uma certa dose de ceticismo e olhar para a realidade como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. Ah, Denis, isso me incomoda. Então ela fez bem o seu papel. Denis, isso me ofende profundamente. Ela continua fazendo bem o seu papel. Porque, de novo, o fato de te ofender, ou de te atacar, ou de te incomodar, não dá a você, a priori, razão a respeito disso. Você pode chorar profundamente a respeito do que você sente e ainda assim continuar errado. E aí me lembra imediatamente o meu orientador italiano falando assim: será que não está aí, Denis? No modo como você está vendo a coisa? E aí eu te faria um convite a pensar a respeito. Será que o desespero não está mais em você, na forma
dizendo eu que necessariamente você está errado? Não. Estou apenas fazendo um convite à reflexão. Porque olhando de fora, me parece que o desespero não está nela. Me parece que não está nela. De um conforto, no matter what, ou seja, independentemente de qualquer coisa, alguém nos oferece um dogma qualquer, a gente abraça aquilo e não questiona nunca mais, numa espécie de passividade bovina. Como isso te incomoda? Como isso toca a sua experiência de vida? E por que seria ruim repensar elementos da sua existência, elementos da sua crença? É ruim? Então quer dizer que nós vamos simplesmente viver em busca. Não desperdice, não jogue fora o potencial de uma ferramenta brilhante que você tem, que chama-se razão, intelecto, consciência. Mesmo que seja, isso é totalmente contraprodutivo, isso é contrário a tudo que nós temos que defender no curso da história. Então, assim, fica só esse toque do tipo, incomoda ler Rand, incomoda. Ela ataca a religião, ou ela ataca a minha fé, ou ela ataca a minha espiritualidade. E responda a ela. No final, reforçar os seus pontos de fé. Tudo bem, ninguém está dizendo que você esteja errado a respeito. Mas esse receio de se expor ao diferente, esse receio de se expor ao que incomoda, use o seu intelecto para aduzir argumentos, não achismos. Porque achar é uma coisa que qualquer Zé Ruela faz. Achar, eu não quero achar, eu quero saber. Então, aduza argumentos que se oponham a ela. Rand sempre foi muito generosa no diálogo com pessoas religiosas. Inclusive, nós temos registro de troca epistolar, de troca de carta dela com o padre, falando sobre a filosofia dela, falando pontos de convergência, pontos de divergência. Não há ira, não há não necessidade na filosofia de Rand ou no modo como ela argumenta. E eu não estou falando só da Rand, eu estou falando de qualquer filósofo que mereça o nome de filósofo. Do contrário, e aí eu concluo, estamos condenados a agir, a fazer, a pensar como aqueles que nós criticamos. Como aquele gado apacentado que fica, nossa, porque o mundo é assim. Eu falo, não, você parou para pensar a respeito? Não, mas está todo mundo meio que pensando assim. Como tem muita gente adotando essa visão, parece que há alguma razão nisso. Isso, aquela busca desenfreada por um viés de confirmação às minhas crenças, àquilo que de alguma maneira me toca pelo conforto, ou por uma certa tradição cultural. Acredite, a gente cresce muito, a gente evolui muito no incômodo, no desconforto. No conforto não acontece nada. E o pior do conforto é que às vezes ele te coloca numa situação de passividade indigna da condição humana. Beijão.